Olá, Lucas aqui, e no vídeo de hoje nós iremos ver como fazer uma peça cilíndrica em 3D no AutoCAD. E depois de fazer essa modelagem, nós iremos gerar o corte em 2D. Para isso, nós iremos utilizar esse exercício da página 40 da nossa apostila. Se você ainda não tem a nossa apostila, você pode me pedir aqui, tem um vídeo no canal que eu mostro como fazer. Basicamente, você vai me pedir essa apostila por e-mail que eu te envio. Em seguida você pode abrir então na página 40, peça mecânica 06, essa peça aqui da direita. Nesse primeiro vídeo nós iremos ver como fazer a modelagem 3D, gerar o corte através do comando seção e colocar as informações no desenho. No próximo vídeo nós iremos organizar as vistas 2D e 3D na nossa folha de impressão e iremos fazer a renderização da peça. Então, o primeiro vídeo é de modelagem e criação, no segundo é de detalhamento e apresentação. Então é isso, prepare aí a sua apostila, página 40, e vamos ao vídeo de hoje. Então, a partir das informações que nós temos aqui no exercício, nós vamos fazer a modelagem 3D. Em geral, a gente faz os desenhos em 2D primeiro, para depois fazer a modelagem 3D. Neste caso, nós iremos fazer o processo ao contrário, fazer o 3D primeiro, a partir dessas informações, e depois a gente vai gerar essas vistas aqui em 2D. Vista frontal com corte e vista superior. Analisando aqui o desenho, primeiro aqui na vista superior, nesse desenho aqui abaixo, nós vemos que é uma peça cilíndrica. Aqui parece estar um pouco oval esses desenhos aqui, mas na verdade são redondos, tá? Aqui acho que a própria imagem está um pouco esticada aqui, então parece que está oval, mas são desenhos redondos, portanto são cilindros quando a gente faz a modelagem em 3D. Verificando aqui as medidas, aqui a gente tem 4 diâmetros aqui maiores, né? Então são 4 círculos. Na verdade são 3 cilindros, olhando aqui pela vista frontal, 3 cilindros e um furo no meio. Então são 3 cilindros. Aqui já na tela inicial do AutoCAD, aqui na lista de templates, eu vou escolher aqui o meu template de milímetro, que já está pré-configurado para esse tipo de desenho. Se você tem alguma dúvida sobre templates, tem vídeo aqui no canal, tá lá onde a gente mostra como criar um modelo inicial para a gente colocar lá na lista de modelos, já com um desenho aqui com as cotas já pré-configurado para você iniciar novos projetos. Então, se você tem essa dúvida, não tem o seu template ainda, tem vídeo no canal, link na descrição para você assistir após ver esse vídeo. Aqui dentro da minha tela inicial, então, aqui no meu desenho novo, eu estou utilizando ainda a área 2D, então, ou seja, a área Drafting, né, que eu customizei aqui, deu o nome de área 2D, mas é a área Drafting Annotation, tá? A área 2D comum. Se você não está vendo aqui as áreas de trabalho, clica aqui mais ao lado nessa seta com um traço em cima, né, e ativa aqui a opção Workspace, tá? Ou áreas de trabalho em português, para a gente mudar aqui de uma área 2D para 3D, certo? Então, começa em Draft normal. Eu comentei que a gente vai fazer primeiro o desenho em 3D para gerar esses detalhes em 2D do corte. Mas para fazer o desenho em 3D, a gente vai começar com esses círculos aqui em 2D, né, para depois gerar os cilindros. Aqui dentro do grupo Draw, nos comandos de círculo, nós temos aqui alguns círculos, né, alguns modelos diferentes, a partir de referências diferentes ou informações, por exemplo, de raio ou diâmetro. Por padrão, a gente sempre clica no de raio para fazer círculos. Mas quando o desenho, no projeto, já pede diâmetro, então a gente já escolhe esse segundo modelo aqui, né? O segundo modelo, Center Diameter, não precisar digitar metade e às vezes pode confundir, então a gente já pega esse segundo modelo, Center Diameter, e vou clicar aqui na minha tela para iniciar. Vou fazer aqui primeiro o círculo maior de 330, então clique na tela, vou digitar 330 e Enter. Está um pouco maior do que a proporção do meu desenho inicial, mas tudo bem, depois a gente vai ajustar as cotas. Vou deixar aqui um pouco mais para o lado e fazer aqui o outro. Mesmo que você tenha acabado de utilizar o círculo de diâmetro, você tem que pegá-lo aqui novamente. Se você apertar Enter ou espaço para repetir o comando, ele repete o círculo de raio, que é o padrão, tá? Então, esse Center Diameter, né, centro diâmetro, você tem que vir aqui e clicá-lo sempre.
Agora eu vou utilizar o mesmo centro desse aqui, tá? Então observe se está mostrando o centro. Às vezes ele demora um pouco para mostrar o centro, esse ponto aqui, né, central. Você tem que passar o mouse aqui na linha do desenho para ele mostrar. Se ainda não estiver mostrando, você vê aqui na lista dos snaps, né, aqui embaixo, ó, a opção de o snap, para ver se essa opção está ativada de center, tal qual o midpoint e geometric center, que são bastante interessantes, quadrante, intersection, perpendicular, tangente, que são esses aqui, ó. Então observa se essas opções estão ativadas e desative outras que podem atrapalhar, como por exemplo nearest, node, que são pontos que às vezes a gente utiliza, mas às vezes pode atrapalhar também. Então observe esses snaps aqui para saber se está ativado dessa maneira. Então, pegando aqui o mesmo centro, vou digitar aqui o segundo diâmetro, que é 220. Vou clicar novamente lá em cima, centro diâmetro, clicar no centro e colocar aqui o terceiro, que é 165, e mais uma vez, clicando aqui no centro, colocando aqui o quarto círculo, 110. Temos aqui então 4 círculos referentes a esse desenho. Aqui o que nós vamos fazer? Vamos agora já passar esse desenho para 3D. Então, se você ainda não fez nenhum desenho em 3D no AutoCAD, pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas esse exercício aqui é básico, então você vai conseguir fazer. Você vai trocar aqui, ó, da área 2D, ou seja, Drafting, né, que está selecionado aí você vai mudar para 3D Basics. 3D Basics, você vai ter os principais comandos para a utilização de 3D, e o 3D Modeling já tem todos os comandos. Vamos começar aqui pelo 3D Basics. E ele vai vir dessa maneira aqui, ó, o menu ribbon aqui em cima. O que a gente vai fazer? A gente tem aqui essa organização dos comandos, ó, desses grupos aqui à esquerda, Create e Edit, ou seja, para criar e editar sólidos já em 3D, tá? E depois a gente tem os comandos que nós já conhecemos de 2D, dos grupos Draw e Modify, ó, esses dois grupos aqui, ó. Depois a gente tem alguns outros grupos menos utilizados, Selection, Coordinates aqui, e um outro grupo aqui que é bastante utilizado, onde que a gente vai ter as layers, os estilos visuais que a gente vai mudar, e também a lista de vistas. Então a gente vai utilizar bastante esse grupo aqui, ó, que está sempre em último local, ó, Layers e View. Esse grupo aqui, ó. Se você selecionar, ó, se você clicar nele, você vê que ele pode mudar a posição. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar entre os grupos Edit e Draw aqui, ó. Eu cliquei e arrastei aqui para o lado do Draw, para ele ficar aqui, ó. Tá? Novamente, ele estava aqui, cliquei aqui do lado da palavra Layers, ó, e arrastei, ó, arrastando aqui para a esquerda até do lado da palavra do grupo Draw, ó, para ele ficar aqui, ó. Por quê? Porque aí agora nós temos à esquerda os grupos Create e Edit, que são para sólidos, e à direita Draw e Modify, que são os comandos em 2D. E aí ele fica no meio, fica bastante interessante a gente utilizar dessa maneira. Agora um comando que nós vamos fazer mais à frente para gerar esses cortes aqui é um grupo chamado Section. Então a gente vai colocar aqui, ó, um botão direito em qualquer local dessa área, vir aqui na opção Show Panels, né, mostrar painéis aqui, e vamos habilitar essa opção Section. Se tiver desativado aqui, como no meu, você ativa aqui, ó, Section, ele vai ficar aqui no final. Então esse grupo aqui a gente vai utilizá-lo mais à frente, só para já deixar salvo dessa maneira. E aí o que você vai fazer? Vai vir aqui na lista de áreas de trabalho, que eu falei que você ativa aqui, né, Workspace, que você mudou para 3D Basics, e vai salvar essa configuração aqui para que não volte essas opções. Eu vou clicar aqui em View, menu View superior, e vou ativar esse View Cube, que em geral a gente deixa desativado nos trabalhos em 2D, né? Que é esse cubo aqui à direita, ó. Ele vai fazer a mudança de vistas também. Como a gente viu, a gente vai mudar as vistas por aqui, por esse campo, mas pode ser interessante também deixar esse cubo de visualizações. E também essa barra de navegação que fica aqui embaixo, que tem aqui, ó, outras opções de zoom, e também para navegar, pen, né, uma mãozinha aqui, e também um comando interessante que é o Orbit, que é o que a gente vai usar em seguida. Então essas duas barras a gente deixa, né, aqui, ó, menu View superior, pode deixar marcado aqui essas três opções, ó, o CS, View Cube e Navigation Bar, dessa maneira, tá? Voltando aqui a Home, e aí você salva essa configuração para que não volte. Dentro da lista aqui de áreas de trabalho, você vai clicar aqui, ó, Save Current As, salvar a atual como, e aí você vai dar o nome. Então você pode escrever aí área 3D
e clicar aqui em Save. Aí ele vai vir aqui para essa área. Eu já tinha aqui a minha, ó, a área 3D, tanto a área 2D também, já mais otimizada, como temos vídeo no canal de otimizações da área 2D. Então já tinha salvo a área 2D e a área 3D também agora, certo? Então tudo isso para a gente começar a trabalhar com 3D. Ou seja, nós fizemos aqui os desenhos em 2D, os círculos. Agora nós vamos transformá-los em cilindros. Como eu disse, nós temos esse grupo aqui do meio, onde a gente tem as layers. Essas layers aqui que eu já havia criado no meu template, já estavam prontas. Eu tenho aqui no segundo campo os estilos visuais e no terceiro as vistas. Essas vistas também podem ser trocadas aqui pelo cubo de visualizações, como eu disse, mas às vezes é mais fácil você vir aqui, ó, para trocar de vistas. Porque em 2D tudo que a gente estava fazendo estava na vista superior, estava na vista top. Então o que a gente vai fazer? Vai trocar de vistas aqui agora para uma vista em 3D, as vistas em perspectiva isométrica, né? Aqui, ó. Então vamos começar com SW Isometric, que ele vai ficar aqui então dessa maneira. No caso dessa peça, deixamos dessa forma mesmo. Algumas peças a gente precisa tirar da vista superior e colocar na vista frontal. Por quê? Porque aqui, ó, dessa maneira, como foi feito na vista superior, a nossa terceira dimensão vai ir para cima, quando a gente fizer aqui o comando de extrusão. Algumas peças ficam mais adequadas quando a gente deixa na vista frontal e trazer a terceira dimensão para frente ou para trás, né? Ou seja, a profundidade e não a altura. Nesse caso dessa peça, a gente pode deixar como altura mesmo, dessa maneira. Aqui com os 4 círculos, a gente vai fazer a altura deles. Então, como que a gente vai descobrir essas alturas? Pelo desenho do corte aqui acima. O círculo maior, que é o de 330, é esse cilindro aqui do meio, ó. Então ele vai ter essa altura de 55, como vemos aqui. O círculo de 165 ele vai ter a altura de 110, como estamos vendo aqui. E o círculo de 220 ele vai ter essa altura aqui, ó, que não está mostrando nesse desenho, mas a gente teria que fazer aqui umas contas, né? Pegar aqui, ó, essa medida total, 192,50, tirar o 110, tirar o 55, a gente vai ficar com a medida de 27,5. O nosso círculo de 220 ele vai ter a altura de 27,5. Então vamos passo a passo para a gente conseguir identificar. Então esse círculo maior aqui, ó, ele vai ter 55 de altura. Vamos vir aqui, ó, dentro do grupo Create, comando Extrude, clicar aqui nele, clicar aqui nesse maior, apertar Enter, e aí ó, ele já está solicitando aqui a altura. Vamos jogar o mouse para cima, digitar 55 e Enter. Agora nós vamos clicar nesse círculo aqui do de 220, nós vimos que então ele tem 27,5 de altura. Comando Extrude, clicar aqui, apertar Enter, jogar o mouse para cima, digitar 27,5 e Enter. Agora vamos aqui com esse outro círculo de 165 de diâmetro e ele vai ter a altura de 110. Então comando Extrude, clicar no terceiro círculo aqui, jogar o mouse para cima, digitar 110 e Enter. Tá um pouco confuso aqui que as linhas estão se cruzando, mas a gente já vai organizar. Aí esse último círculo, que é o menor de diâmetro, na verdade ele é um furo, então ele vai passar aqui por toda a peça, né? Então ele vai ter essa altura de 192,5, que é o total. Então vamos já fazer aqui, ó, comando Extrude, clicar nesse círculo, vamos digitar então 192,50 e Enter. Temos aqui a altura dos círculos, consequentemente eles já se tornaram sólidos, já se tornaram cilindros, e agora a gente precisa colocá-los em ordem. Então nós vamos pegar aqui o grupo Modify, que são comandos em 2D, a gente já conhece, está aqui o comando Move. Vamos organizar aqui esses desenhos. Ó. Então vou clicar nesse maior, apertar Enter, mantém sempre o orto ligado, aqui a opção orto, para manter aqui 90 graus, para a gente descer reto, para facilitar. Então vamos mantê-lo aqui. Acima dele a gente vai ter esse cilindro aqui de diâmetro 220. Vou clicar aqui em Move também, colocar só um pouquinho para baixo, mas pegar novamente aqui o Move para a gente selecionar ele, apertar Enter e vamos clicar no centro de baixo. Ó. A gente vê que tem dois pontos centrais aqui, a gente vai clicar nesse de baixo e vai clicar no de cima do outro. Ó. Então são referências que a gente pega aqui para colocar esse círculo acima desse aqui.
E agora esse aqui de diâmetro 165, ó, a gente vai pegar aqui também o Move e vamos fazer ao contrário. Vamos pegar aqui, ó, no centro de cima e vamos clicar no centro de baixo desse aqui, ó, tá? São várias referências que tem aqui, às vezes pode confundir, mas aí você vai sempre observar qual é o centro de baixo desse maior aqui, que é o de 330. Então ele vai ficar dessa maneira. Por último, a gente vai colocar esse aqui, que é o furo passante, né? A gente vai vir aqui, comando Move, pegar esse ponto central aqui da parte de cima dele e colocar no primeiro aqui, que ele é um furo passante, ele vai passar por todas as peças. Então estão organizadas aqui. Essa forma aqui pode ficar um pouco confusa de visualizar por conta de muitas linhas. É agora que a gente vai vir aqui, ó, nessa opção aqui do meio dos estilos visuais. Ele está no 2D Wireframe, né, esse modelo arame, ou seja, mostrando todas as linhas. A gente tem aqui, ó, essas opções conceptual, hidden, realista. Esses 4 de cima é os que a gente vai utilizar com frequência. Depois você pode observar esses outros também, mas são esses 4 aqui principais. Então vamos colocar aqui primeiro em Hidden, essa terceira opção, e ele vai então ocultar as linhas internas. Ó. Podemos colocar aqui em Conceptual, que ele preenche com uma cor. Ele preenche baseado na cor da layer, mas ele tem aqui alguns pontos de iluminação. E depois no Realistic, que é o realista, que a gente pode colocar para ele preencher mesmo com a cor da layer, que é branca no caso. Mas é nesse estilo visual que a gente deixa para depois inserir materiais, texturas e fazer renderização, né? Salvar isso aqui como uma imagem. Vamos voltar em 2D Wireframe, ele vai mostrar dessa maneira. Então o que acontece? A gente deixa em 2D Wireframe porque o desenho fica mais leve para trabalhar. Principalmente se você não tiver uma placa de vídeo no seu computador, se você deixar em estilos visuais aqui, conceitual, realista ou mesmo hidden, ele pode ficar travando um pouco para você executar as ações. A gente faz o que tem para fazer e depois pode trocar o estilo visual para visualizar como que fica. Tá? Às vezes pode confundir nesse 2D Wireframe essa quantidade de linhas. Você pode tentar colocar aqui em Hidden, por exemplo, e movimentar o desenho, né? E fazendo algumas ações. Mas algumas são mais fáceis de fazer voltando para 2D Wireframe. Certo? Vou deixar aqui em Hidden para a gente conhecer mais um comando, que é o Orbit. Eu pedi para deixar aqui nessa barra de navegação aqui à direita, onde a gente tem esses comandos. Temos aqui o Orbit. Temos aqui na seta 3 tipos, mas em geral a gente usa aqui o primeiro mesmo, o principal. Ó. Você seleciona aqui e aí você vai clicando, ó, clicando e arrastando o desenho para navegar aqui, ó, para ir girando, rotacionando para você ver todos os lados do desenho. Uma peça cilíndrica, simétrica, então todos os lados são praticamente iguais, mas ó, a gente pode ver aqui, ó, todos os lados aqui dessa peça. Para finalizar, você pode apertar ESC. Dessa maneira nós perdemos aqui a visualização isométrica. Então o que nós fazemos? Viemos aqui na lista de vistas e clicamos aqui em SW isométrico novamente. Dependente da forma como ele ficar, né, no Orbit que você vai girar, você clica em SW isométrico ou outra vista isométrica aqui, ele volta aqui para o ângulo correto em 30 graus, né, isométrico, para a gente visualizar melhor. Também nesse cubo de vistas aqui acima, a gente pode rotacionar aqui com o Orbit, ó. E aí depois vir aqui nesse cubo, tem nessa casinha aqui, né, no Home, que seria a vista principal isométrica também, ó. E aí, como eu disse, a gente pode navegar pelas vistas por aqui, clicando em Top e girando nessas setas aqui, ó, nas vistas. Depois de girar, a gente pode voltar sempre para a principal, clicando na casinha. Às vezes ele pode mudar aqui a cor do fundo da área de trabalho e a cor do desenho, pode confundir um pouco. Eu prefiro mudar as vistas sempre por aqui, tá? SW Isometric, vamos voltar aqui em 2D Wireframe, colocar aqui em Hidden, ele fica mostrando dessa maneira. Eu não fiz no início esses furos menores, mas a gente pode fazer agora, ó, que são esses círculos aqui, ó, de 27,50 de diâmetro, que ele está entre o primeiro e o segundo cilindro, ou seja, no meio desse espaço aqui, né, que tem 55. Vamos agora aqui, ó, colocar na vista top, vista superior, e o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma linha, ó, dentro do grupo Draw aqui, Line, fazer uma linha entre o primeiro e o segundo círculo aqui, e agora fazer um círculo. Onde que está o círculo? A gente tem esse grupo Draw aqui, onde ele vai mostrar aqui mais comandos também embaixo. O círculo está aqui, escolher aqui, ó, Center Diameter,
clicar no meio dessa linha, digitar 27.5 e Enter. Então, clicando aqui em Modify, a gente vai ver mais comandos aqui embaixo, né? Comandos ocultos aqui de 2D, os comandos que a gente já conhece aqui do grupo Modify. Então, a gente vai escolher aqui, ó, Array, selecionar aqui esse ciclo pequeno, apertar Enter. Aí daqui a 3 opções. Nessa opção aqui a gente quer o polar. Vou clicar aqui no polar. Agora eu vou clicar aqui no centro do meu desenho, que é aqui nesse meio aqui, né, nesse centro, que ele já vai fazer a cópia desses furos aqui em volta. Como a gente tem apenas 4 furos, a gente vai vir aqui, ó, acima nesse menu superior, onde que ele mostrou aqui, ó, Items, né, onde que está 6, vou colocar 4 e Enter. Basicamente isso. Vou apertar ESC para finalizar. Vou até apagar essa linha. Então nós temos aqui esses furos, ó. Como eles foram feitos com o array, eles ficam agrupados. Então a gente precisa desagrupar para fazer o comando de extrusão. Digitar X e Enter para explodir, desagrupar. Então agora nós temos aqui os círculos dependentes. Vamos aqui na lista de vistas, colocar em SW Isometric. Nós vamos aqui agora fazer a extrusão desses furos aqui. Tá? Comando Extrude, selecionar aqui os 4. Apertar Enter. E aí a gente vai aqui, ó, pode deixar até passar aqui a altura, tá? Só posiciona aqui o mouse para baixo, ó, pode deixar passar aqui sem nenhuma medida, porque agora a gente vai subtrair, ou seja, vai realmente fazer a furação nessa peça aqui. Aqui no segundo grupo de 3D, o grupo Edit, nós temos aqui esses comandos aqui. Vamos usar aqui agora o Subtract, que é para subtrair um sólido do outro. O que a gente vai fazer? Ó, clicou em Subtract, a gente sempre clica na peça que vai ficar, na peça principal, que é essa aqui, ó. Seleciona e aperta Enter. Agora nós vamos clicar, selecionar os objetos que irão sair, ou seja, os 4 furos aqui, ó. Vamos clicar nos 4 e apertar Enter. Agora ele furou essa peça, a gente precisa mudar aqui o estilo visual, colocar em Hidden, por exemplo, para a gente ver aqui o que foi feito, ó. Pegar aqui o comando Orbit, clicar, e aí a gente consegue ver que foi furado mesmo aqui a peça, ó, dessa maneira. Colocar aqui no estilo conceptual, Orbit, e aí a gente consegue visualizar que foi furado. Esse comando Orbit aqui, ó, também pode ser acionado quando você segura a tecla Shift no teclado e gira aqui com o scroll, né, a rodinha do mouse. Também é possível fazer dessa maneira. Às vezes, clicando aqui no comando Orbit, você parece que tem um pouco mais de controle aqui para você ir girando. Vamos voltar aqui. Então, vamos fazer mais uma vez um Subtract, que é para furar essa peça aqui. Então, o comando Subtract, como eu disse, a gente seleciona primeiro a peça que vai ficar. No caso, como ele está ultrapassando todas as peças, a gente precisa selecionar os 3 cilindros de uma vez e apertar Enter e depois clicar nesse furo aqui, né, que é esse cilindro do meio, e apertar Enter. Ao fazer dessa maneira, vamos girar aqui com o Orbit, a gente vê que furou mesmo aqui, tá? A única questão é que, como a gente fez o comando Subtract e selecionou os 3 cilindros inicialmente para poder fazer o furo no meio, esses 3 cilindros viraram uma coisa só, um único sólido. Não é possível desmembrá-los, tá? Inclusive a gente não pode fazer comando de explode, né, para explodir, que aí ele desmembra todo o objeto e aí ele deixa de ser um sólido. Aí ele vai ficar com as partes separadas. Então evite fazer isso, né? Não exploda sólidos. E aqui, ó, como ele agrupou com o comando Subtract, ele fez uma união, como se a gente tivesse usado esse comando aqui, ó, Union. Não tem como desmembrar mais isso aqui, a não ser que a gente volta Ctrl Z como estava antes e aí faça novamente o Subtract peça por peça aqui. Aí a gente vai precisar de 3 cilindros iguais a esse para ir furando uma a uma. Eu vou te mostrar aqui para a gente fazer. Nesse caso não precisaria, a gente pode ficar com agrupado, mas pode ser que uma peça você não queira agrupar, então você quer ficar com as 3, então você vai precisar de 3 cilindros do furo para furar um de cada vez. Vou voltar aqui para o 2D Wireframe, comando Copy, clicar aqui, ó, nesse cilindro do meio referente ao furo. Lembrando que eu voltei, né, desfiz o que eu tinha feito com o Ctrl Z para a gente poder fazer essa opção aqui, ó. Cliquei, aperto Enter, eu vou clicar nele, jogar aqui para o lado e vou digitar aqui uma medida, por exemplo, 500, Enter, depois vou digitar 1000 e Enter.
ou seja, medidas específicas para poder voltar com a mesma medida. O que a gente vai fazer? Colocar aqui em conceptual, vou vir aqui, ó, comando subtract. Qual que a gente vai fazer primeiro? É esse aqui, ó. Então esse vai ficar, eu aperto o Enter e agora eu clico aqui nesse cilindro do meio e aperto o Enter. Ele furou apenas essa peça. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou mover, vou trazer isso aqui de volta, ó. Clico, jogo aqui para a esquerda 500, né, que eu levei, comando subtract, vou clicar no segundo, Enter, e clicar aqui nesse meio, Enter. Então ele já furou o segundo também. Como eu fiz uma outra cópia lá, vou mover, movo aqui então para a esquerda, digito 1000 e Enter. Agora o que eu vou fazer? Comando subtract, clicar nesse terceiro cilindro, apertar Enter e clicar aqui nesse cilindro do meio do furo, apertar Enter. Certo? Então dessa maneira eu furei um de cada vez, não foi preciso criar cilindros aqui do furo separados para fazer essa ação. Porque dessa maneira a gente tem aqui as três peças independentes ainda, certo? Agora vamos colocar aqui na vista top. É assim que a gente vai ver na nossa vista superior. E agora a gente vai efetivamente criar esse corte aqui e essa vista frontal. Então é um comando novo que a gente vai ver como fazer. Se você está gostando desse vídeo e quer aprimorar ainda mais os seus conhecimentos com o AutoCAD, eu te convido a participar do nosso treinamento de AutoCAD 2D prático e produtivo, que é um treinamento bastante completo na parte 2D do AutoCAD, mas que também é a base para o trabalho 3D posteriormente. São 15 horas de conteúdo em vídeo, bastante detalhados e organizados, para que você aprenda com facilidade independente da sua área de atuação, pois temos os módulos gerais, que são conceitos comuns a todas as áreas, mas também temos os módulos específicos para cada tipo de trabalho que pode ser desenvolvido com o AutoCAD. Seja você da área da construção civil, arquitetura, edificações, toda essa parte civil, interiores, quanto também na área industrial, parte mecânica, produtos, móveis, marcenaria e assim por diante. Então, se você tem interesse e necessidade desse aprendizado do AutoCAD mais aprofundado, clique no link na descrição, tenha mais informações e venha participar desse treinamento, que é um trabalho em conjunto, pois eu disponibilizo os vídeos, mas você também tem direito a uma aula, uma conversa online para falarmos sobre dúvidas sobre as aulas e também projetos específicos que você esteja trabalhando. Além do mais, é uma forma de você ajudar aqui o meu trabalho, aprendendo uma nova ferramenta, numa metodologia que você já conhece aqui do canal do YouTube. Gosto de deixar tudo bem claro e tudo bem detalhado para facilitar o aprendizado. E ainda tem um valor bem acessível. Confira o valor e mais informações no link na descrição e te espero por lá. Continue agora acompanhando o nosso vídeo de hoje. Vamos aqui tirar do estilo visual conceptual, vou voltar aqui para 2D Wireframe, para ficar um pouco mais leve para trabalhar. Aqui embaixo nas vistas, vamos colocar novamente aqui em SW Isometric, para mostrar aqui em perspectiva. E vamos vir então dentro desse grupo Section Plane, que eu pedi para acionar. Se não estiver mostrando ainda, botão direito qualquer área aqui superior, Show Panels, Section, né, ou seção aqui em português. Tá? Então vamos acionar esse menu, que é esse aqui que a gente vai utilizar agora. Para fazer o nosso corte, primeiro a gente vai clicar aqui no ícone, né, do Section Plane e vamos aqui clicar nos quadrantes desse círculo maior, né, desse cilindro maior aqui, ó, no quadrante, e vamos colocar aqui do outro lado no outro quadrante, ó. Então repare que ele já cortou, já fez o corte na peça. Aqui a gente repara que ficaram alguns círculos em 2D, daqueles furos que nós fizemos, né, antes de fazer o Extrude e o Subtract. Então vamos apagar, pode selecionar e apagar esses círculos aqui. Então ele criou essa linha, que é uma linha de corte, ó. Então ele mostra metade da peça. Quando a gente clica nessa linha, muda aqui o menu, e dentro desse botão aqui, Live Section, a gente pode ativar ou desativar o corte, ó, mantendo aqui sempre essa linha. Tá? Então ele vai mostrar ou não. Vamos voltar aqui para Home, vamos deixar aqui mostrando dessa maneira. Então basicamente é isso, após nós fazermos a modelagem em 3D, a gente utiliza o Section Plane para fazer esse corte. Agora que ele cortou, a gente precisa representar ele de frente. Tá? Então vamos aqui primeiro colocar na vista frontal, ó, Front, ele está mostrando dessa maneira. Porém ele está dentro do sólido, né, dos sólidos que nós criamos.
Vamos criar aqui uma representação em 2D para nós fazermos a nossa vista aqui do exercício, ó, dessa maneira aqui. Tá? Então a gente não vai trabalhar diretamente nesse sólido, a gente vai gerar mais uma vista aqui em 2D da peça cortada. Como que a gente faz isso? Ó? Dentro aqui do Section Plane, temos aqui ó, abaixo aqui, ó, Section, e ó, a setinha aqui com mais opções. Então nós temos aqui a opção Generate Section, que é para gerar uma seção a partir desse corte. Vamos aqui selecionar, na verdade vamos voltar aqui para a SW Isometric, vai ficar mais fácil para selecionar. Ó, clicamos nessa linha, que é a do corte, depois de selecionar ele muda aqui o menu, mas é mais fácil voltar aqui para Home, e nós temos aqui a opção Generate Section. Vamos clicar aqui nessa opção para gerar a seção, ó. Mantendo a linha do corte selecionado, fomos nessa opção, abriu essa janela, está aqui selecionado a opção 2D Section, né, elevação. Poderia ser também o 3D, mas nesse caso vamos deixar aqui em 2D e clicar aqui em Create. Então para ele criar essa elevação, né, essa vista aqui frontal. Para não ficar muito distante, vamos clicar aqui, ter nessa extremidade aqui, para ficar no mesmo alinhamento. Aqui ele está pedindo a escala de fator, vamos deixar 1 como está, aperta Enter apenas, que era a escala do X, agora na escala do Y a mesma coisa, apertar Enter. Podemos apertar o Enter mais uma vez. Para gerar essa seção, apertamos Enter 3 vezes, para ficar na mesma escala do X e Y, né, e posicionar aqui o desenho na tela. Então nós temos aqui a representação do desenho da área que foi cortada. Eu deixei aqui nesse alinhamento só para não ficar muito distante, agora só vou mover aqui um pouco, mantendo o orto ligado, né? Mover aqui um pouco para o lado, ó, dessa maneira aqui. Vamos colocar na vista frontal, front, e o que a gente vai fazer? Vai transformar ele num desenho como está aqui, ó. Então, onde ele marca com rachuras, ó, ele marca com rachuras preenchidas com cor. Aqui a gente vai trocar para essa rachura aqui, com linhas aqui inclinadas. Por onde passa a ferramenta de corte, vamos imaginar uma peça real, é marcado com rachuras. Vou colocar em SW Isométrica e clicar aqui na linha do corte. E imagine que foi uma ferramenta, né, uma faca ou alguma coisa que cortou essa peça no meio. Por onde passou essa ferramenta, é marcado aqui essa rachura. Então ele já gerou essa rachura aqui por onde passa a ferramenta. O que nós vamos fazer é trocar para esse outro modelo aqui. Como nós vamos fazer isso? Repare que ao clicar nesse desenho que foi gerado, ele é um bloco, ele é uma coisa só aqui. Nós vamos dar 2 cliques, não vamos desfazer esse bloco, vamos trabalhar com ele agrupado mesmo. Dá 2 cliques, abre essa janela, apertamos OK, para trabalhar aqui nesse outro ambiente de bloco, para a gente não explodir, não desagrupá-lo. Ele abre aqui, né, nessa aba Block Editor, vamos voltar aqui para Home, vamos clicar aqui em uma dessas rachuras preenchidas, ó. Aí ele vai mudar aqui o menu superior, a gente vê que ele está usando uma cor 8, né, um cinza. O que nós vamos fazer é tirar dessa opção sólida e colocar aqui, ó, nesse modelo, no Pattern aqui, ó, ANSI 31. Ficou inclinado aqui para a esquerda, vamos colocar para a direita, então aqui no ângulo, aqui no meio, ó, onde está 0, vamos colocar 90 e Enter, para ele girar para o outro lado. E parece que está pequeno aqui o espaço, vamos aumentar aqui um pouco o espaço, ó. Aqui na escala da rachura, onde está aqui 1, vamos colocar 2 e Enter. Ficou melhor aqui. Isso nessa rachura, então aqui em cima já é uma outra rachura, nós temos que fazer a mesma coisa. Ou simplesmente vamos vir com o comando de pincel, o atalho é MA no inglês, tá? Match Properties, MA. Vamos clicar nessa rachura que está pronta e clicar aqui nessas outras para que fiquem iguais. Esse comando do pincel está lá na área 2D, a gente acionou por atalho, MA e Enter, para não precisar mudar aqui de área de trabalho, tá? Facilitou aqui. Ainda dentro desse bloco, o que nós vamos fazer? Ó? Esse furo aqui a gente não vê quando a gente está olhando de frente a essa peça. Tanto que ele nem mostra nesse desenho aqui na apostila, mas o correto é mostrar essas duas linhas, porém com linhas tracejadas. Aqui no meu template, né, no meu desenho inicial, eu já tenho criado aqui uma linha tracejada. Tá? Então vou selecionar essas duas e colocar aqui, ó, linha tracejada. Se você não tem essa linha, você precisa criar. Então Layer Properties aqui, criar essa layer. Ó. Então você vai criar uma aqui com esse nome, linha tracejada. Eu já tenho aqui, ó. Então você lembra de colocar o nome, uma cor diferente, pode ser um cinza aqui, 252, por exemplo, e no estilo você precisa mudar, aqui, ó, na coluna Line Type, você vai clicar no contínuo, né? E vai tirar desse estilo contínuo, ó, clicando aqui em Load, escolher o segundo modelo, que é o tracejado um pouco mais espaçado. Seleciona ele aqui, OK, ele vai vir para essa lista, tem que escolher ele aqui novamente, certo? Então assim para a gente criar a linha tracejada.
Mesma coisa com linha de centro, que a gente vai ver daqui a pouco. Cria aqui uma nova layer, linha de centro, coloca a cor, no estilo aqui no Line Type, vamos escolher aqui para a linha de centro, no Load, o terceiro modelo. Lá para baixo tem outros modelos de linha de centro, mas o padrão a gente deixa esse terceiro aqui, ó. Ok, mesma coisa, seleciona aqui, ok, para a gente ter então essas duas layers, linha de centro, linha tracejada, cada uma com seu estilo. Fechar aqui. Então essas duas linhas aqui eu vou trocar para a linha tracejada, como já troquei aqui, mas não está aparecendo tracejado. Eu vou conferir aqui a escala da linha. São bastantes detalhes, mas a gente vai indo passo a passo e vai pegando todos. Ó. Selecionadas as linhas, digito PR e Enter para abrir aqui as propriedades. Ó. Selecionadas as linhas, eu vejo aqui que a cor está pela layer, né? By layer. A layer é essa aqui, linha tracejada. Line Type, ele está mudando aqui para contínuo, mas na verdade é by layer também. Ou seja, o tipo de linha é definido pela layer e não manualmente, como estava. Como já veio do desenho gerado. Então, mantive aqui by layer. Aí está vendo que está um espaço único aqui. Então, eu vou diminuir a escala da linha. Aqui, ó, no quarto campo aqui das propriedades, onde está 1, eu vou digitar 0.5 para ver. E Enter. Melhorou, mas dá para melhorar mais, dá para diminuir. Vou colocar 0.3 e Enter. Vai ficar dessa maneira, acho que ficou melhor. Ó. Então é um tracejado aqui, referente ao furo do outro lado que a gente não vê quando vê de frente essa peça. Então é tracejado. Agora nós podemos aqui, ainda dentro do bloco, criar a linha de centro. Ó. Eu, como já tenho essa layer, vou selecionar aqui, ó, linha de centro. Se você não tiver, cria, né, e seleciona. E nós vamos fazer uma linha aqui no meio. Ó. Então, dentro do grupo Draw, estou aqui Line. Vou passar o mouse aqui sobre esse ponto do meio, aqui, ó, Midpoint. Só passar o mouse sem clicar e clicar um pouquinho para cima, né, mantendo essa referência. Ó. Por quê? Porque a linha de centro ela é sempre um pouco para fora do desenho. Eu cliquei para cima, vou definir aqui, ó, um pouco para baixo do desenho também. Ó. Então, essa aqui é uma linha de centro. Ela está aqui no desenho, né, está com menos espaço, mas aqui no espaço padrão já ficou bom. Vamos colocar também aqui nos furos. Ó. Então, nesses furos aqui, a gente precisa de uma linha de centro. Vamos pegar aqui a linha. Ele já gera uma linha aqui nesse furo, então a gente consegue achar o meio dela. Passo o mouse sobre esse triângulo do midpoint e clicamos um pouco para fora. E vamos descer aqui para o outro lado. ESC, repete aqui com Enter. Passa o mouse aqui nesse outro triângulo do midpoint. Fazemos do outro lado a mesma coisa. Para fora. Então temos aqui as linhas de centro e a linha tracejada aqui no meio. Agora que nós já temos a rachura na forma e tamanho correto e também as linhas tracejadas e de centro, nós podemos fechar aqui o bloco. Ó. Close Block Editor aqui em cima. Ele vai pedir para salvar as alterações. Vamos colocar aqui sim, Save the Changes. Vamos colocar aqui na vista frontal, Front, para nós vermos corretamente. É assim que vai sair. Então, lembrando que é um bloco, então já está tudo dentro de um único objeto. Então, vamos fazer aqui as cotas então desse desenho. Eu já tenho também a minha layer de cotas, por isso que é importante você já ter as layers prontas. Nesse caso, para facilitar, vamos voltar aqui para a área 2D. Clicar aqui, área 2D, para a gente pegar aqui os comandos de cota e texto, vai ser mais fácil para selecionar. Então, dentro do Group Annotation, o comando de cota aqui, linear, vamos colocar uma cota aqui entre esses dois pontos, essa cota de 220. Dentro do meu padrão, ela ficou pequena, então eu preciso mudar o estilo de cota para aumentar um pouco esse número aqui. Vou clicar aqui em Annotation no segundo ícone, que é Dimension Style, ou letra D e Enter. Temos aqui esse estilo chamado ISO 25, não vamos criar outro, vamos simplesmente modificar, clicar aqui ao lado direito, Modify. Vamos entrar aqui ó, em Lines, a primeira aba, vamos aumentar esses valores aqui, ó. Eu tinha colocado esses valores aqui, eu vou aumentar. Então à direita, Extend Beyond Lines, Offset from Origin, esses dois valores, vamos colocar 2 lines, só isso. Aqui em cima em Symbols, próxima aba, Symbols and Arrows, que são as setas, nós vamos colocar aqui, ó, aumentar de 2,5 para 5, praticamente dobrar os valores que estavam aqui. Só isso nessa aba. Na próxima, Text, que é o número, nós vamos colocar aqui o tamanho do texto, o tamanho do número como 10. Lá embaixo, Offset from Line, vamos colocar 2, que é o espaço entre o texto e a linha que está abaixo dele. Qualquer dúvida que você tiver sobre cotas e estilos de cotas,
Tem um vídeo no canal também sobre isso, como criar e configurar cotas. Você pode acessar. Aqui o texto color eu deixei branco, white, ele vem by layer, eu coloquei white, que é para o número ficar branco independente da cor da layer. Ok, close, já melhorou aqui o tamanho. Vamos colocar aqui as demais cotas. Então linear, vou pegar aqui nesse retângulo maior, né, do cilindro maior aqui, nas duas extremidades e clicar aqui para cima. 330 e mais uma aqui embaixo no comprimento, né? Aqui embaixo aqui o terceiro 165. São esses os três comprimentos que nós temos aqui. Agora vamos colocar aqui as alturas. Linear, esse primeiro não tem, vamos colocar primeiro esse aqui 55, né? Desse segundo, as duas extremidades. Vamos pegar aqui o terceiro, que vai ser daqui até embaixo, esses dois pontos. Clicamos na seta anterior para alinhar e vai ter um total aqui de 192,5. Então linear desse ponto aqui do primeiro até o último ponto lá embaixo. Vamos jogar aqui para a esquerda. Ele está com uma casa decimal, apenas uma casa depois da vírgula. Vamos lá mudar para duas. Dê Enter, Modify. Aqui na aba Primary Units já está com duas casas, mas eu preciso desativar aqui esse quadradinho aqui do trailing aqui embaixo, clicando em OK agora, close, para ele mostrar esse zero mesmo depois da vírgula, tá? Ficar com duas casas decimais, como aqui. Aqui nós temos uma outra medida que não é tão importante, né, que ela acaba se formando, que é 82,50, mas vamos colocar aqui também para completar, ó, desse ponto até esse aqui, ó. Vamos clicar. Por padrão a gente não deixa uma linha de cota sobre a linha do desenho assim, então eu vou selecionar esse lado aqui, ó. Eu vou clicar nessa ponta de cima e depois clicar na ponta da seta para eliminar a linha de extensão desse lado, ficando dessa maneira aqui, não ficar uma linha de cota sobre o desenho. Agora nós vamos colocar aqui o texto com o nome vista frontal corte AA. Eu já tenho também uma linha de texto, escolhi aqui. Aqui eu tinha colocado com a cor verde, mas eu vou mudar aqui a cor, vou colocar azul. Esse azul 150 fica melhor. Se você não tiver, cria também a sua leia de textos. Vamos aqui no grupo Annotation, no comando Multiline Text, que é o azão. Criar aqui mais ou menos centralizado, ó. Criar aqui uma caixa de texto. Já sabemos que o tamanho do texto aqui das cotas é 10, então vamos colocar do mesmo tamanho. Ó, então, antes de começar a digitar, já vou mudar aqui em cima para 10 e Enter. Vou digitar tudo maiúsculo, vista frontal, apertar Enter para ir para a linha de baixo, corte A.A. Clicar fora, parece que está grande, mas quando a gente clica fora ele redimensiona aqui. Vou dar dois cliques aqui para abrir novamente, selecionar esse texto, aqui em cima centralizar. Ó, colocar aqui em Center, ficar o texto centralizado dentro da caixa e o tamanho da caixa a gente pode diminuir aqui, ó, com esse balãozinho aqui da régua da caixa. Ó. Vamos deixar aquela desse tamanho aqui, ó, menor. Clicamos fora, damos um clique para selecionar com esse ponto aqui da primeira letra, a gente pode redimensionar, deixar mais centralizado aqui no desenho. Muito embora no exercício aqui da apostila está um pouquinho mais para o lado, mas o nosso vamos deixar aqui embaixo por enquanto. Então essa é a vista frontal, que nós fizemos o corte a partir da peça em 3D. E depois fomos adicionando os detalhes. É que aqui na explicação parece um pouco mais prolongado, mas no dia a dia, principalmente em peças grandes, facilita bastante esse processo de corte e depois a gente vai só adicionando informações. Vamos voltar aqui para a área 3D. Vamos clicar aqui em SW Isometric, para nós vermos aqui novamente em perspectiva. E na nossa peça aqui cortada, vamos clicar aqui na linha do corte e clicar aqui em Live Section para mostrar a peça inteira novamente. Cliquei aqui e não mostrou. Quando isso acontece, vamos apertar ESC, fazer uma cópia. Comando cópia aqui, selecionar aqui as peças, aperta Enter, clica nela e joga aqui para o lado. Deu algum erro aqui na linha do corte, mas tudo bem, aqui nós temos a peça inteira. Então esse corte que nós fizemos foi para que ele gerasse essa seção, né? Esse desenho em 2D que nós fizemos lá. Então vamos até apagar esse aqui, tá? Não tem importância não, se a gente precisar a gente cria novamente. Aqui como ele não estava voltando para o normal, copiei ele e voltou. Vamos mover aqui um pouco mais próximo da outra. Então nós temos aqui a peça completa novamente. Vamos colocar aqui na vista top. Para nós vermos aqui de cima,
e mudar aqui para Layer Cotas, para a gente colocar as cotas aqui também nesse desenho. Como nós vemos aqui no exercício, nós temos aqui 4 diâmetros maiores, um diâmetro menor do outro furo e uma cota linear aqui de 55 entre o primeiro e o segundo círculo. Para colocar essas cotas também vamos voltar para a área 2D. Então não tem muita importância a gente estar alternando entre as áreas, o que a gente vê o que fica mais fácil para a gente trabalhar. Se só dar um clique ele volta, então fica fácil de a gente trabalhar. Vamos colocar aqui nos tipos de cota, escolher diameter, de diâmetro. Vamos começar aqui com o primeiro aqui em cima, clica na linha do círculo, jogar aqui para fora. Para não ficar com essa linha de extensão dentro do desenho, ficar só com a seta apontando assim, vamos voltar lá nos estilos de cota, Enter, Modify, aqui nessa aba Fit, aqui em cima, Fit, verifique aqui se essas opções estão iguais, ó. E aqui embaixo à direita, ó, vamos desmarcar essa opção aqui, ó, Draw Line Between Extreme Lines, desabilitando essa opção, ok, Close, para ficar apenas com a seta aqui, ó. Agora vamos fazer mais uma vez, ó, cota Diameter, já está aqui na frente. Fazendo os demais círculos, Enter, novamente nessa outra, Enter, nesse outro aqui. Então temos aqui os 4 maiores, tá? Deixamos mais ou menos próximos, mas não precisa ficar todos um do lado do outro. Pode ficar assim, apertar Enter mais uma vez, esse outro círculo do outro lado, né? O furo menor, eram esses os diâmetros, e agora com linear, vamos pegar aqui do quadrante do primeiro para o segundo, aqui ó, temos aqui 55, como aqui no desenho. Agora nós vamos ter as linhas de centro, como no outro desenho. Vou escolher aqui a layer linha de centro, fazer aqui uma linha, passar o mouse aqui no quadrante e clicar um pouquinho mais para cima, descer aqui até atravessar aqui a peça, ESC, e Enter para repetir aqui o comando. Vamos passar o mouse nesse quadrante, clicar um pouco para a esquerda e fazer a linha aqui na horizontal também, ó. Então temos aqui as linhas de centro. Agora nós vamos fazer essas letras aqui, ó, do corte AA, né? Essa letra A dos dois lados. Vamos pegar aqui a layer texto para ser utilizado, o comando texto aqui, numa grande, multiline text. Vamos abrir uma caixa de texto mais ou menos aqui. Já vamos digitar aqui 10 e Enter. Colocar aqui uma letra A maiúscula, clicar fora. Se posicionar mais próximo aqui da nossa linha de centro, né? Vai ficar aqui acima. Pode até desligar o outro aqui embaixo para facilitar. Vou colocar até um pouquinho para cá. E nós vamos fazer como se fosse um triângulo em volta, né? Uma seta aqui que está apontando para cima. Vamos voltar aqui para a layer linha de centro, comando linha, pegar aqui dessa extremidade, passar aqui um pouco para cima da letra e vir aqui, ó. Como não tem nenhuma referência melhor para a gente clicar, passa direto. O importante é o formato que fica interno, ó, e depois a gente clica para o lado de fora. Vem com o trim e corta esse pedaço aqui, né? Foram 2 pedaços, a gente pode apagar assim. Agora com o comando copy, selecionamos as duas linhas e o texto, né? E a letra, apertar Enter. Vamos agora pegar essa referência aqui da direita e levar aqui para o outro lado, clicando na extremidade da linha do outro lado. Então esse aqui é o corte A, a representação dele aqui, ó. E abaixo vamos escrever então vista superior, layer textos, comando texto aqui, clicar aqui abaixo. Antes de digitar, vamos colocar aqui a medida 10 e Enter, digitar vista superior. Parece que está grande, mas é só clicar fora da caixa de texto para ele redimensionar. Vamos aqui jogar um pouco mais para o centro da peça, vai ficar desta forma aqui. Então essa aqui é a representação do desenho pela vista superior, como nós vemos aqui no exercício. Vou voltar aqui para a área 3D, que aqui a gente pode voltar aqui para a vista frontal, front, para nós vermos a representação frontal. Então nós temos aqui duas representações ortogonais, né, em 2D, frontal e superior, mas que estão em vistas diferentes aqui dentro da nossa área 3D. Isso foi feito de forma proposital para que a gente consiga colocar vistas diferentes na hora de a gente configurar a nossa folha, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ajustar as folhas, colocar esses dois desenhos dentro da folha, inclusive o desenho em 3D, e também vamos fazer uma renderização da nossa peça. Então nós vamos ter o projeto completo. Se ficou com alguma dúvida até aqui, pode deixar nos comentários ou entrar em contato pelo e-mail, e não deixe de ver o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aqui com os seus colegas, para que eles também saibam como fazer esse processo. Também, se você gostou, clique em gostei.
Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique para se inscrever e ative o sininho para ser notificado quando nós tivermos vídeos novos por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.